O que deveria ser uma celebração de Ano Novo se transforma em uma cena de horror. Diante de uma multidão atônita, o marido perde o controle e, em um arrebatamento de fúria, afunda com violência a cabeça de sua esposa grávida no prato de comida. Os convidados gritam. O champanhe se derrama sobre o linho branco. Entre os gritos, as câmeras ligadas e o silêncio que segue o choque, anos de abuso, humilhação e violência vêm à tona, ocultos atrás de uma fachada perfeita. As consequências chegam de imediato, com provas, testemunhas e um final que ninguém esperava. Fique até o fim para descobrir como uma noite de festa revela uma verdade impossível de esconder. A sala congelou em uma respiração que nunca terminou. Os lustres de cristal derramavam ouro quente sobre mesas de linho branco. As taças de champanhe tintilavam suavemente e uma banda ao vivo sustentava uma nota brilhante, enquanto o relógio de contagem regressiva brilhava sobre o palco. 10 segundos para a meia-noite. As risadas se espalhavam pelo salão de baile do Hotel 5 Estrelas, denso com perfume, carne assada e o doce calor da celebração. Na mesa central, ela se sentava ereta com ambas as mãos apoiadas instintivamente sobre seu ventre, de 7 meses de gravidez, cuidadosa e serena, sua cadeira ligeiramente angulada, longe da multidão para que pudesse respirar. Já havia recusado o vinho 2 vezes, cortesmente, com um pequeno sorriso que tentava manter a paz. Seu marido sentava-se ao seu lado, com a mandíbula tensa, os olhos afiados, batendo na mesa com um dedo que não parava. Alguém gritou 10, e a sala respondeu, 100 vozes se erguendo juntas. As câmeras se ergueram, os telefones se inclinaram, a banda sorriu e fez uma reverência. No 7, sua cadeira rangeu ruidosamente ao empurrá-la para trás, o som cortando a alegria como uma lâmina. As cabeças se viraram. No 6, ele se pôs de pé, erguendo-se sobre a mesa, com o rosto avermelhado, os lábios apertados, uma mão já se estendendo. No 5, ela levantou o olhar, sobressaltada, seu sorriso vacilando enquanto sussurrava. Por favor, aqui não. No 4, o primeiro prato se estilhaçou, um estalo agudo que fez os convidados próximos arfarem. No 3, as mãos dele se fecharam sobre a parte de trás da cabeça dela, os dedos se emaranhando em seu cabelo. No 2, ele a empurrou para a frente, com força, forçando seu rosto contra a comida no prato, pressionando com ambas as mãos, como para deixar clara uma ideia, como se a sala não estivesse olhando. No 1, o mundo se partiu. O impacto não foi barulhento como os filmes fazem parecer. Foi pesado e nauseante. A porcelana raspou contra o linho. O molho manchou. A mesa sacudiu. Os talheres se espalharam. O corpo dela se dobrou instintivamente. Os ombros se encolhendo, os braços se agitando para manter o equilíbrio. Uma mão voando para seu estômago, enquanto ela tinha ânsia de vômito e tossia. Ele a manteve ali uma respiração tempo demais. O suficiente para que o choque fosse registrado. O suficiente para que o silêncio se tornasse sólido. Os telefones capturaram tudo. O ângulo de seus pulsos, a curvatura de seu pescoço, os rostos atônitos ao redor. Uma luz de câmera no teto piscou em vermelho, fixa e sem piscar. Alguém gritou. Uma cadeira caiu. A banda se interrompeu no meio da nota. Ela aspirou ar, engasgando, as lágrimas sulcando a maquiagem agora manchada com molho, sua respiração rápida e superficial. Para, tentou dizer, a palavra se quebrando. Por favor. Ele a soltou com um empurrão que a fez cambalear para o lado, sua cadeira virando, a borda da mesa mordendo seu quadril. Ela se segurou com uma mão, a outra aninhando seu ventre.
os olhos muito abertos pelo terror e pela dor. Por um instante ninguém se moveu. Então a sala explodiu. Meu Deus! Você viu isso? Ela está bem? O vidro tintilou e se quebrou enquanto as pessoas se levantavam. Uma mulher perto do corredor cobriu a boca, as lágrimas brotando. Um homem desajeitadamente pegou seu telefone, já discando. Outra voz, mais velha e firme, cortou o caos. Tirem-no de perto dela. Segurança, ternos pretos e fones de ouvido. Surgiram das bordas, mas até eles hesitaram, atordoados pela audácia descarada do que acabavam de ver. Ele tentou falar, sua boca formando palavras que não saíam. Ela me envergonhou, esbravejou, a voz alta demais, falhando. Ela montou um espetáculo. Suas mãos tremiam agora, a raiva se transformando em algo mais feio, enquanto olhava ao redor, percebendo tarde demais que os olhos sobre ele já não estavam impressionados, nem eram indulgentes. Eram duros. Estavam gravando. Desliguem isso, latiu apontando para os telefones. Ninguém ouviu. Ela deslizou da cadeira para os pés dele, cambaleando, sua respiração entrecortada. Uma mulher que ela mal conhecia se colocou diante dela, com os braços estendidos, criando uma barreira. Não toque nela, disse a mulher, calma, mas inflexível. Outro convidado pegou um guardanapo e o pressionou suavemente sobre a boca da mulher grávida. Respire, sussurrou, devagar. Ela assentiu, tentando, sua mão nunca abandonando seu ventre. Um gemido baixo escapou dela, enquanto uma cãibra percorria seu abdômen, o medo cruzando seu rosto. A segurança finalmente se aproximou, mãos para o alto, vozes comedidas. Senhor, afaste-se, disse um guarda. Agora. Ele resistiu por um segundo, se ouriçando. Depois, o peso das mãos em seus braços o convenceu. Ele se soltou o suficiente para gritar. Este é um assunto privado. A mulher mais velha que havia falado antes negou com a cabeça. Não, disse ela. Não mais. Do outro lado da sala, o relógio de contagem regressiva ainda brilhava, esquecido, congelado no zero. Os canhões de confete que deveriam explodir permaneceram em silêncio. A meia-noite chegou, sem alegria. Lá fora, os fogos de artifício começaram a estalar, abafados através do vidro. Um contraste cruel com o horror que se desenrolava dentro. Os telefones continuaram se erguendo, suas lentes firmes, suas pequenas luzes inabaláveis. Um garçom ficou imóvel em seu lugar, a bandeja tremendo em suas mãos. A gerente apareceu, pálida, gesticulando com urgência para a equipe. Chamem uma ambulância, ordenou ela. Agora, os joelhos da mulher grávida cederam, e ela teria caído se não fossem os braços que a ampararam. Ela se agarrou à manga da mulher que a segurava e sussurrou. Meu bebê. As palavras atravessaram o ruído. Meu bebê. Um silêncio voltou a cair, mais pesado que antes. Alguém perto começou a chorar abertamente. Sente-se, disse a gerente suavemente, guiando-a para uma cadeira longe da mesa. Longe dele. Nós pegamos você. Um membro da equipe colocou um casaco sobre seus ombros. Outro segurou um telefone firmemente, documentando a cena, capturando a distância agora imposta entre eles. A luz vermelha da câmera do teto refletia na parede espelhada, um testemunha constante. Ele se manteve imobilizado alguns passos atrás, o peito arfando, os olhos indo de rosto em rosto, enquanto a compreensão abria caminho. Não foi nada, murmurou, sua voz perdendo força. Ela reagiu de forma exagerada. As palavras soaram ocas até para ele. Um homem perto do corredor negou com a cabeça lentamente.
Você empurrou a cabeça dela contra um prato, disse. Diante de todos, murmúrios de concordância se espalharam. A mulher grávida fechou os olhos e se concentrou em respirar, contando como lhe haviam ensinado, tentando acalmar a tensão em seu ventre. Preciso de um médico, disse em voz baixa. Por favor. A gerente assentiu. Estão a caminho. A segurança reforçou o aperto sobre seu marido, guiando-o mais para trás, criando um caminho livre através da multidão. Os membros da banda olharam do palco, os instrumentos pendurados inutilmente ao seu lado. Em algum lugar, uma criança riu dos fogos de artifício lá fora. Dentro, a festa estava morta. O que restou foi a nítida clareza da verdade sob luzes brilhantes, do tipo que não se pode desfazer. Os telefones capturaram os momentos finais da cena, enquanto os médicos abriam caminho pelas portas. Seus uniformes, um contraste marcante contra smokings e vestidos. Um se ajoelhou ao lado dela, com voz tranquila, profissional. Senhora, pode me dizer onde dói? Ela apontou, com a respiração trêmula. Aqui, disse, e me sinto tonta. Enquanto os médicos trabalhavam, um guarda se inclinou para a gerente e falou em voz baixa. Ela assentiu uma vez, com decisão. Preservem as imagens, disse. Tudo isso. A luz vermelha acima piscou de novo, tão constante como sempre. A meia-noite havia chegado e passado. O ano novo começou com sirenes, com provas, com uma sala cheia de testemunhas que nunca esqueceriam o que tinham visto. 3 horas antes, o salão de baile parecia inofensivo, até bonito. O tipo de lugar onde os problemas pareciam se suavizar sob uma luz quente e sorrisos polidos. O sol da tarde entrava pelas janelas altas e pousava sobre o linho branco como mel, fazendo tudo parecer tranquilo e indulgente. A equipe se movia com graça praticada, alinhando os talheres, endireitando os encostos das cadeiras, murmurando nos fones de ouvido. A banda ensaiava em silêncio no palco. Uma passagem de piano aqui, um suave roçar de tambores ali, nada alto o suficiente para perturbar a ilusão de que a noite se desenrolaria exatamente conforme o planejado. Ela chegou cedo porque seu médico a havia aconselhado. Evitar multidões, fazer pausas, sentar-se quando necessário. 7 meses de gravidez significavam ouvir seu corpo e proteger a pequena vida dentro dele, mesmo quando o calendário... Celebração. Ela se trocou na sala VIP, alisando o vestido, respirando lentamente, verificando seu reflexo em busca de sinais de fadiga. Suas mãos descansavam sobre seu ventre como se fosse instinto, um escudo no qual já não pensava. Ela sorriu para um garçom e pediu água, sem gelo, à temperatura ambiente. Ela havia ensaiado as palavras em sua cabeça a semana toda. Recusas educadas, desvios suaves, a linguagem do compromisso. Não veio esta noite, não ficar de pé muito tempo, não discussões barulhentas. O médico tinha sido claro. O estresse não era uma ideia abstrata. O estresse podia desencadear contrações. O estresse podia causar tonturas, desmaios, dor. O estresse podia se transformar em uma emergência se saísse do controle. Seu marido entrou atrás dela. A porta se fechou com um clique, com um som que sempre lhe tensionava os ombros. Ele parecia impecável, terno sob medida, abotoaduras que captavam a luz, confiança costurada em cada movimento. Ele escaneou a sala como se ela lhe pertencesse. Sorria, disse sem olhar para ela. Esta noite importa. Ela assentiu. Eu sei, disse ela. Só preciso de algumas pausas. Ele exalou bruscamente pelo nariz. Você ficará bem, respondeu ele. Não faça com que isso seja sobre você.
As palavras aterrissaram suavemente e, ainda assim, feriram. Eles entraram juntos no salão de baile. As câmeras já giravam, os cumprimentos fluíam. Os elogios o seguiam como uma maré. Ela também os recebeu, mais suaves, mais amáveis, frequentemente seguidos de um olhar para seu ventre. Ela os aceitou com graça. Manteve sua postura reta. Sentou-se quando precisou. Em sua mesa, um cartão de lugar esperava com seu nome impresso caprichosamente, centralizado. Ela notou que ele a moveu um pouco para o lado antes de se sentar, apenas uma polegada, o suficiente para sinalizar quem pertencia aonde. Ela não comentou. Enquanto os convidados chegavam, os garçons passavam com bandejas de champanhe. Ela levantou a mão e negou com a cabeça, sorrindo. "Só água, por favor", disse ela. O garçom assentiu. Seu marido observou a troca e franziu a testa. "Uma taça", murmurou ele. "É noite de ano novo." Ela manteve sua voz baixa. "O médico disse nada de álcool", respondeu ela. "Estou bem com água." Ele se inclinou mais para perto, com seu sorriso fixo. "Não me envergonhe", sussurrou ele. "As pessoas percebem essas coisas." Ela engoliu em seco e assentiu de novo, o reflexo de manter a paz mais forte que seu desconforto. A banda aqueceu. As risadas aumentaram. As cadeiras rangeram. O tempo avançava em pequenos pedaços manejáveis. Ela comeu devagar, cuidadosa com os temperos, cuidadosa com as porções. Ele observou seu prato e comentou de qualquer modo. "Mal tocou nele", disse ele. "Esforçaram-se muito por este menu." Ela largou seu garfo. "Comerei mais tarde", disse ela. "Sinto-me um pouco enjoada." Ele zombou em voz baixa. "Conveniente", respondeu ele. Uma mulher do outro lado da mesa levantou o olhar, sentindo a tensão. Depois desviou o olhar. Entre pratos, ela se desculpou para se levantar e se alongar. Ele a seguiu, com a mão firme em seu cotovelo. "Sente-se", disse ele. "As pessoas estão olhando." Ela olhou nos olhos dele. "Preciso me mover", respondeu ela. "Minhas costas doem." Ele a soltou com um suspiro. 5 minutos, disse ele. "Depois volte." Ela caminhou até as janelas, inspirando, expirando, contando. A cidade lá embaixo brilhava. Fogos de artifício distantes já provavam o céu. Ela apoiou as palmas das mãos no vidro e sentiu o bebê se mover. Um lembrete do que importava. Quando ela voltou, ele falava animadamente, rindo alto demais, contando uma história que ela já havia ouvido. Ela tomou assento e sorriu para os convidados, embora a parte inferior de suas costas palpitasse. Um garçom se aproximou com vinho de novo. Ela recusou de novo. O garçom hesitou, olhou para o marido dela, depois seguiu em frente. A mandíbula dele se tensou. "Você está fazendo uma declaração", disse ele em voz baixa. "Estou seguindo conselhos médicos", respondeu ela. "Por favor." Ele não respondeu. À medida que a noite avançava, pequenos comentários se empilhavam como pedras. "Você está sensível ultimamente. Não seja dramática. Está tudo na sua cabeça." Cada um aterrissou. Cada um ficou. Ela sentiu seu pulso acelerar. Um aviso familiar. Ela colocou uma mão em seu ventre e se concentrou em sua respiração. "Preciso sentar em silêncio", disse ela. "Só por um tempo." Ele revirou os olhos. "Sempre tem alguma coisa", murmurou ele. O relógio de contagem regressiva sobre o palco ganhou vida, uma brilhante promessa de unidade e barulho. Os convidados tornaram-se mais barulhentos, mais animados. Apareceram os telefones. A banda tomou posições. A sala se encheu de expectativa. Ela também sentiu.
O ânimo coletivo. A pressão da expectativa. Ela se inclinou para ele uma última vez. Por favor, disse ela suavemente. Vamos deixar passar a contagem regressiva. Depois poderemos sair. Ele não olhou para ela. Não me dê sermão, disse ele. Esta noite não. Um garçom colocou um prato novo diante dela, rico e pesado. O cheiro revirou seu estômago. Ela o afastou ligeiramente. Não consigo, sussurrou ela. Ele notou imediatamente. E agora o quê? Disse ele com a voz subindo. Coma. Ela negou com a cabeça. Sinto-me mal, disse ela. Sinto muito. Ele riu uma vez, bruscamente. Sempre tem uma desculpa, respondeu ele. A conversa próxima parou. Alguém olhou de soslaio. Ela sentiu o rosto corar, uma mistura de vergonha e medo. Baixe a voz, disse ela. Por favor. Ele se recostou com os olhos brilhantes. Quer controlar tudo, disse ele. Quer atenção? O coração dela batia com força. Ela colocou ambas as mãos sobre a mesa para se estabilizar. Quero proteger nosso bebê, disse ela. Isso é tudo. A palavra bebê pareceu acionar um interruptor. A sala começou a prática da contagem regressiva, um ensaio que provocou vivas. Ele se levantou bruscamente, a cadeira arrastando, o som cortando o murmúrio. As cabeças se viraram. Ela olhou para ele, alarmada. Sente-se, sussurrou ela. Já quase chegamos. Ele não se sentou. Ele olhou ao redor, consciente agora dos olhares, das câmeras, das luzes do palco. Seu rosto ficou vermelho. Você não vai estragar isso, disse ele. Ela negou com a cabeça, confusa. Não estou fazendo isso, disse ela. Só preciso de um momento. O relógio reiniciou para a contagem regressiva final. 10 minutos para a meia-noite. A banda sinalizou que estava pronta. Ela sentiu um aperto no peito e uma dor leve no abdômen, do tipo que exigia precaução. Ela tentou se levantar, afastar-se antes que algo mais pudesse dar errado. A mão dele se estendeu e agarrou o pulso dela. Fique, disse ele. Ela puxou suavemente. Você está me machucando, disse ela. Ele a soltou, mas seus olhos permaneceram fixos no rosto dela. Ela se sentou de novo, com o coração acelerado, as mãos trêmulas. Ela sussurrou para si mesma. Respire. Olhou ao redor em busca de ajuda, de um aliado, de alguém que notasse a tensão. Os rostos lhe devolveram o sorriso, inconscientes ou relutantes. O relógio avançava com seu tic-tac. Fechou os olhos por um segundo e imaginou o silêncio. Imaginou um quarto de hospital com bipes constantes e vozes tranquilas. Imaginou segurança. Quando os abriu, ele já estava se levantando, a raiva contida, a sala prendendo a respiração. A tensão não chegou de golpe. Acumulou-se silenciosamente, como a pressão que se acumula em uma sala selada, cada pequeno momento tensionando o ar. Quando os convidados se inclinaram mais perto uns dos outros e as luzes diminuíram um pouco para criar ambiente, as regras já estavam estabelecidas, embora ninguém mais pudesse vê-las. Ele controlava o ritmo da noite com sutis correções. Ele decidia quando ela se sentava, quando se levantava, quando sorria e quanto durava esse sorriso. Cada ajuste vinha embrulhado em cortesia, entregue com um tom agradável que sugeria razão, não ameaça. Começou com dinheiro, sempre dinheiro. Já estamos acima do orçamento, disse enquanto olhava o cardápio, batendo nele com o dedo. Sabe quanto custa esta mesa? Ela respondeu com cuidado. Eu não escolhi o lugar, disse ela. Você escolheu. Ele sorriu finamente. E espero que respeite isso, retrucou ele. A palavra respeito flutuou entre eles, vaga e afiada ao mesmo tempo. Ela assentiu,
embora seu estômago se revirasse. Depois, chegou o telefone. Ele o notou virado para baixo junto ao prato dela e franziu a testa. "Quem está te enviando tantas mensagens?" perguntou ele. Ela negou com a cabeça. "Ninguém", disse ela. "É minha irmã que está perguntando como estou." Os olhos dele se dirigiram rapidamente para o ventre dela. "Não precisa dirigir sua vida por um comitê", disse ele. "Eu estou aqui." Ela não apontou que estar presente e ser um apoio não eram a mesma coisa. Ela simplesmente desligou o telefone e o deslizou para dentro da bolsa. Seus ombros se tensionaram como se tivessem lhe dito para prender a respiração. Amigos se aproximaram para cumprimentá-los, oferecendo felicitações e bons desejos. Cada interação seguiu o mesmo padrão. Ele falou primeiro, mais alto, com confiança. Ela o seguiu, mais suave, comedida. Quando alguém lhe perguntou como se sentia, ela começou a responder honestamente, um pouco cansada, antes que ele a interrompesse com uma risada. "Ela é dramática", disse ele. "Tudo é uma crise nestes dias." As risadas se espalharam educadamente. Ela forçou um sorriso e sentiu as bochechas arderem. Um garçom se aproximou com uma bandeja de pequenos pratos. Ela pegou um e parou, escaneando os ingredientes. "Isto tem peixe cru?" perguntou ela. O garçom hesitou. Depois assentiu. "Sim, senhora." Ela retirou a mão. "Vou passar", disse ela. Ele se recostou na cadeira e exalou ruidosamente. "Incrível", disse ele. "Você está agindo como se o mundo quisesse te envenenar." Ela manteve a voz firme. "É uma precaução médica", disse ela. "Não estou acusando ninguém." Ele agitou uma mão desdenhosa. "Está fazendo com que todos se sintam desconfortáveis", respondeu ele. As regras se tornaram mais claras com cada troca. Não o contradiga. Não chame a atenção. Não incomode os outros. Sobretudo, não altere a imagem que ele estava criando. Quando ela se moveu em seu assento para aliviar a dor nas costas, ele notou. "Fique quieta", disse ele em voz baixa. "Parece inquieta." Ela apertou os lábios e cruzou as mãos no colo, mesmo enquanto uma dor surda se irradiava pelos quadris. Uma mulher na mesa se inclinou para ela e perguntou suavemente: "Você está bem?" Ela abriu a boca para responder, grata pela preocupação, mas ele falou por cima dela. "Ela está bem", disse ele, só sensível. A mulher assentiu, incerta, e mudou de assunto. O momento passou, mas a mensagem permaneceu. Ele era o intérprete da experiência dela. As próprias palavras dela eram opcionais. À medida que os minutos se aproximavam da meia-noite, a atmosfera se espessou. A música ficou mais alta. As luzes se tornaram mais quentes. Os copos foram reabastecidos. Ele observou a ingestão dela de perto. "Não está comendo o suficiente", disse ele. "As pessoas pensarão que algo está errado." Ela olhou para o prato e depois para ele. "Estou tentando", disse ela. "Sinto-me enjoada." Ele zombou. "Sempre sente algo", respondeu ele. Antes não era assim. O passado era uma arma que ele manejava com facilidade. A respiração dela se tornou superficial, um sinal de aviso que ela reconheceu. Ela colocou uma mão no ventre e fechou os olhos por um segundo. "Preciso de um momento", disse ela, só para respirar. Ele se inclinou, sua voz baixa e aguda. "Respirará mais tarde", disse ele. "Sente-se." Sorria. Os dedos dele roçaram o antebraço dela. Não exatamente um aperto, mas firme o suficiente para lembrá-la de sua presença. Ela ficou imóvel. Depois obedeceu, porque a obediência parecia mais segura que a resistência. As regras se estendiam ao próprio tempo. Quando ela sugeriu sair antes da contagem regressiva, ele negou com a cabeça. "Nós ficamos", disse ele. Ir agora pareceria estranho. Ela tentou de novo,
mais suave. Estou tonta, disse ela. Não me sinto bem. Ele olhou para ela, estreitando os olhos. Não comece, disse ele. Não faça isso aqui. A palavra aqui tinha peso. Significava testemunhas, significava consequências. Significava que estava presa pelo ambiente tanto quanto por ele. Um comentário mais atrevido escapou dele quando um convidado brincou sobre os desejos. Ela acha que a gravidez é um passe livre, disse ele rindo entre dentes. Uma desculpa para tudo. As risadas ao redor da mesa vacilaram. Depois, recomeçaram por cortesia. Ela se sentiu exposta, como uma criança sendo corrigida em público. Suas mãos tremeram levemente enquanto pegava sua água. Ela se concentrou na frescura do copo, ancorando-se a si mesma. Ele notou o tremor e se recostou, satisfeito. O controle nem sempre exigia força. Às vezes era suficiente fazer com que alguém duvidasse de si mesmo. Relaxe, disse ele. Está imaginando coisas. Ela assentiu de novo, o hábito enraizado. Mas por dentro, o medo apertava mais forte. Seu corpo estava lhe dizendo que algo estava errado. O bebê se moveu, um bater de asas brusco que a fez arfar. Ela olhou para baixo, o pânico cruzando seu rosto. O que foi agora? Perguntou ele. Nada, disse ela rapidamente, porque admitir o medo parecia perigoso. Um homem na mesa ao lado olhou, com a preocupação gravada no rosto. Ele encontrou o olhar do homem e sorriu amplamente. Nervosismo de ano novo, disse ele. Ela ficará bem. O homem assentiu e se virou, tranquilizado pela confiança que ele projetava. O telefone na bolsa dela vibrou, silenciado, mas persistente. Ela ficou rígida. Ele notou. Desligue, disse ele. Você está distraindo, ela sussurrou. Poderia ser meu médico. Ele riu suavemente. Em uma festa, disse ele. Você é incrível. Ela não discutiu. Ela desligou o telefone completamente, cortando a última tábua de salvação que sentia ao seu alcance. A essa altura, as regras tinham se tornado uma gaiola. Ela media cada movimento, cada respiração, cada palavra. Ela escaneou a sala em busca de saídas, de pessoal, de qualquer um que pudesse intervir se as coisas escalassem. No entanto, a escalada raramente se anunciava. Arrastou-se para a frente com o respaldo da permissão, cada pequena rendição concedendo mais espaço à seguinte. Quando ele levantou um pouco a voz, ninguém o deteve. Quando ele zombou dela, ninguém o desafiou. O silêncio da sala pareceu um acordo. O relógio de contagem regressiva se iluminou de novo, provocando vivas. Ele endireitou a jaqueta e ajustou os punhos, preparando-se para a atuação. Não estrague isso, disse, sem se preocupar em baixar a voz. Ela olhou para ele, realmente olhou, e viu a raiva enroscada sob o exterior impecável. Tenho medo, disse ela em voz baixa. A honestidade escapou dela antes que pudesse detê-la. A expressão dele endureceu. Não diga isso, respondeu ele. Você soa ridícula. O coração dela batia com força. Ela tentou se levantar, para criar distância, mas ele apoiou a mão plana contra o encosto da cadeira dela. Sente-se, disse ele. Era a regra mais clara até o momento. Ela se sentou. As lágrimas costuravam seus olhos. A sala se desvanecia pelas bordas. A música inchou. A multidão fez a contagem regressiva. 10, 9, 8. Cada número caía como um passo mais perto de algo inevitável. Ela sussurrou para si mesma. Mantenha a calma. Contou suas respirações. Lembrou a si mesma do bebê, da necessidade de proteger, de sobreviver. Ao redor dela, a festa rugia, alheia à guerra privada que se desenrolava na mesa central.
A mandíbula dele se apertou. As mãos dele se flexionaram. As regras tinham sido impostas durante tempo suficiente. O momento seguinte colocaria todos à prova. O momento não explodiu. Comprimiu-se. O barulho do salão de baile se estreitou em um túnel apertado, as luzes parecendo mais brilhantes e ásperas, enquanto a contagem regressiva final avançava para o 0. A banda tocou o acorde inicial de celebração. As taças se ergueram, as vozes se elevaram, e por uma fração de segundo, tudo pareceu exatamente como deveria ser. Então, a mandíbula dele se tensou. Um músculo saltou em sua bochecha. Seus olhos se fixaram no prato dela, na comida que ela havia afastado, no desafio silencioso que ele havia decidido que era humilhação. Chega, disse ele, alto o suficiente para cortar a contagem. Ela levantou o olhar, sobressaltada, o coração batendo com força. Por favor, sussurrou ela, agora não. A palavra agora mal havia saído de sua boca antes que ele se movesse. A cadeira dele bateu para trás. A raspagem rangeu pelo chão de mármore e virou cabeças instantaneamente. Um silêncio se estendeu para fora, a confusão substituindo a alegria. Ele se aproximou, tão perto que ela sentiu o cheiro da mordida aguda do álcool em seu hálito. Embora ela não tivesse tocado nem uma gota, as mãos dela desceram sobre a mesa, as palmas planas, os dedos estendidos, a força fazendo os talheres vibrarem. Você não fará isso comigo, disse ele. Ela tentou se levantar, o instinto gritando por distância, mas a borda da mesa pressionou contra suas coxas e a multidão a encurralou. Sua cadeira enganchou no tapete. Ela estava presa em seu lugar. O que você está fazendo? Disse ela, sua voz fina. Ao redor deles, os telefones se levantaram mais alto. Alguém riu nervosamente, pensando que era uma brincadeira que terminaria rapidamente. A contagem regressiva continuou ao fundo, vozes entoando números, sem entender o que se desenrolava na mesa central. Ele não respondeu. As mãos dele se ergueram. Por uma fração de segundo, ela pensou que ele poderia agarrar seu braço, puxá-la de volta para a cadeira. Algo contra o qual ela poderia se apoiar. Em vez disso, os dedos dele se estenderam em seu cabelo, agarrando a parte de trás de sua cabeça com uma certeza repentina e brutal. Seu couro cabeludo ardeu onde ele a agarrou. O tempo diminuiu o suficiente para que ela pensasse. Isto não pode estar acontecendo. Não aqui, não agora, não, disse ela. Para! A palavra se quebrou enquanto ele a forçava para a frente. O rosto dela atingiu o prato com força, bochecha e boca pressionadas contra a comida quente, o molho manchando, o fôlego expulso de seus pulmões. O impacto sacudiu todo o corpo dela. A mesa balançou. A vidraria virou e se quebrou. Os garfos caíram no chão com um estrépito. Um suspiro coletivo rasgou a sala. Ele a manteve ali. Não por muito tempo, mas o tempo suficiente. O tempo suficiente para que o choque fosse registrado. O tempo suficiente para que a realidade penetrasse nos rostos que observavam. As mãos dele permaneceram fixas na base do crânio dela, forçando-a para baixo, afirmando o controle com uma clareza horrível. Ela engasgou, tossindo, o pânico explodindo enquanto lutava para tomar ar. As mãos dela saíram disparadas, uma batendo contra a mesa, a outra aninhando instintivamente seu ventre enquanto seu corpo se dobrava sobre si mesmo. Para! Gritou alguém. Que diabos! A contagem regressiva desmoronou no caos. A música cortou no meio da nota. Uma cadeira virou perto. Alguém gritou o nome dela. Os telefones capturaram tudo, firmes e sem piedade. O ângulo de seus pulsos, a curvatura de seu pescoço, a mancha de comida sobre o linho branco.
Ela se contorceu desesperadamente, seu ombro raspando a borda da mesa, uma dor lancinante atravessando seu lado. Uma cãibra aguda apertou a parte inferior de seu abdômen e o medo inundou sua mente, frio e absoluto. Meu bebê, o pensamento gritou mais alto que qualquer som na sala. Intentou dizê-lo, mas tudo o que saiu foi um soluço abafado. Ele a afastou por fim, como se descartasse algo quebrado. A força a fez cambalear para o lado. Sua cadeira virou, uma perna escorregando. Apenas se segurou na mesa, com os nós dos dedos brancos, o fôlego entrando e saindo do peito com dificuldade. O molho pingava de seu cabelo para seu vestido. O rosto ardia, a garganta doía, os ouvidos zumbiam. Por um instante, ninguém se moveu. O silêncio era denso e real. Depois as vozes estouraram de uma vez. Meu Deus, ele acabou de fazer isso! Ela está grávida! Uma mulher perto do corredor precipitou-se para a frente, com os braços estendidos, interpondo-se entre eles. Não a toque, disse, trêmula, mas firme. Um homem agarrou seu telefone com mãos trêmulas e gritou. Chamem uma ambulância! Outra voz interrompeu, mais velha e autoritária. Segurança. Agora ele ficou rígido, o peito ofegante, os olhos movendo-se rapidamente enquanto o peso do que tinha feito começava a cair. Ela me obrigou a fazer isso, disse, as palavras saindo rápidas e cortantes. Ela me envergonhou, gesticulou vagamente para a mesa, para o prato arruinado, como se isso explicasse tudo. Ela não queria ouvir. A mulher que a protegia negou com a cabeça, com incredulidade. Você a agrediu, disse, diante de todos. A palavra agrediu ficou suspensa no ar. Ela afundou de volta em sua cadeira, com as pernas fracas, as mãos tremendo incontrolavelmente, uma pressionada contra o ventre, a outra contra a garganta, enquanto tentava respirar, apesar da dor ardente. As lágrimas corriam pelo rosto, abrindo caminhos limpos através da bagunça em sua pele. Meu bebê, sussurrou ela. As palavras escaparam antes que pudesse detê-las. Por favor. O efeito foi imediato. Os rostos mudaram. A comoção endureceu em raiva. Os telefones se levantaram mais alto, já sem hesitar. As luzes vermelhas de gravação pareciam um julgamento. A segurança irrompeu das bordas da sala, ternos pretos movendo-se rápido. Senhor, disse um deles, precisa se afastar. Ele se ouriçou, a raiva estourando de novo. Tire as mãos de cima de mim, esbravejou ele. Outro guarda tomou o braço dele. Agora, repetiu o guarda com voz firme. Ela voltou a engasgar e se inclinou para a frente tossindo, o pânico arranhando seu peito. Um garçom apareceu com guardanapos, com as mãos trêmulas, pressionando-o suavemente nas mãos dela. Respire, murmurou o garçom, lentamente. Ela assentiu fracamente, tentando seguir, contando em sua cabeça, porque era tudo o que podia fazer. A gerente abriu caminho entre a multidão, com o rosto pálido, mas controlado. Ela captou a cena de relance e agiu. Separem-nos, ordenou ela. Chamem os serviços de emergência. Preservem as imagens. Seus olhos se dirigiram ao teto, para a pequena câmera piscando em vermelho sobre eles. Tudo. Ele foi empurrado para trás mais um passo. Depois outro, seus protestos tornando-se mais altos, mais frenéticos. Isto é um mal-entendido, disse ele. Ela está reagindo de forma exagerada. Um homem entre a multidão gritou de volta. Nós vimos tudo. Murmúrios de concordância seguiram, baixos e irritados. Ela fechou os olhos por um segundo, a tontura invadindo-a. A sala inclinou. O barulho parecia distante, abafado, como se estivesse debaixo d'água. Uma mão pousou em seu ombro, quente e firme. Você está segura,
disse a voz de uma mulher perto de seu ouvido. A ajuda está a caminho. Fora das janelas, fogos de artifício explodiram em cores brilhantes, celebrando um ano novo que havia chegado sem alegria dentro do salão de baile. Os canhões de confete destinados a marcar a meia-noite permaneceram em silêncio, esquecidos. O relógio de contagem regressiva sobre o palco piscava inutilmente, congelado no zero. Ela abriu os olhos de novo e olhou para as mãos, para o leve tremor que não conseguia controlar. Ela pressionou ambas as palmas no ventre e sussurrou: "Fique comigo." As lágrimas embaçaram sua visão, mas se obrigou a permanecer consciente, a estar presente. Ao redor dela, a festa estava morta. O que restava era evidência, testemunhas e a clara compreensão de que tudo havia mudado em um só momento violento. A intervenção não chegou com sirenas a princípio. Chegou com corpos se movendo, vozes tomando forma e uma clareza repentina que atravessou o caos. A mulher que havia se colocado diante dela manteve os braços abertos, criando espaço onde não havia. Outro convidado se juntou a ela, depois outro, formando uma barreira frouxa que se movia instintivamente com cada tique de seus ombros. "Afastem-se", disse a mulher de novo, mais alto agora. "Ela precisa de ar." As palavras ancoraram a sala, transformando o choque em ação. A equipe de segurança apertou sua formação. Um guarda se colocou diretamente entre eles, com as mãos abertas, tranquilo, mas inamovível. "Senhor, o senhor está se afastando", disse. "Agora." O marido avançou meio passo para a frente e foi detido, mãos firmes agarrando seus braços. "Não me toquem!" gritou, sua voz falhando. "Esta é minha esposa." Um murmúrio surgiu, irritado e incrédulo. Alguém respondeu da multidão: "Assim não." Os telefones continuavam gravando, firmes como metrônomos. Ela se inclinou para a frente, tossindo de novo, o gosto de molho e pânico ainda espesso em sua boca. Um garçom se ajoelhou ao lado dela, oferecendo água. Depois fez uma pausa. "Goles pequenos", disse o garçom suavemente. Ela assentiu e tomou um gole cuidadoso, as mãos tremendo. Sua outra mão nunca deixou o ventre. "Meu bebê", sussurrou de novo, as palavras tremendo. A gerente ouviu e se aproximou, sua presença autoritária e tranquila. "Estamos chamando os serviços de emergência", disse. "A ajuda está a caminho. Fique comigo." Uma mulher colocou um guardanapo limpo sobre os ombros dela, secando suavemente o cabelo. Outro convidado deslizou uma cadeira em seu lugar e a estabilizou para que ela pudesse se sentar sem virar. "Pés planos", disse a mulher suavemente. "Incline-se para a frente só um pouco." Ela seguiu as instruções, concentrando-se na voz, nos passos, em manter-se ereta. Sua respiração era irregular, mas era respiração. Do outro lado do pequeno círculo de proteção, o marido lutava contra os guardas, a raiva transbordando em desespero. "Estão exagerando", insistiu. "Ela está bem." Um guarda negou com a cabeça. "Senhor, pare de falar", disse. "Está escalando isso." O marido olhou ao redor, buscando apoio, e não encontrou nenhum. Rostos que haviam sorrido minutos antes agora estavam duros, vigilantes. Um homem perto do corredor falou claramente, projetando sua voz. "Eu vi tudo." Outros lhe fizeram eco. "Todos nós vimos." A gerente levantou a mão, e a sala se aquietou uma fração. "Por favor", disse ela, "deem espaço aos médicos quando chegarem. Não a sufoquem." Virou-se para um membro da equipe. "Comecem o relatório do incidente. Assegurem a mesa. Ninguém toca em nada." Seu olhar se elevou de novo para a câmera do teto. "Preservem todas as gravações." A luz vermelha piscou. Imparcial.
Ela fechou os olhos enquanto a tontura a invadia. Uma mulher tomou a mão dela. Aperte se sentir outra onda, disse a mulher. Ela apertou. Forte. Uma cãibra leve percorreu seu abdômen e ela arfou. Ai, disse. Dói aí. A gerente se ajoelhou à altura dela. Em uma escala de 1 a 10, perguntou. Quão forte? 7, respondeu, com lágrimas caindo. Talvez 8. A gerente assentiu uma vez. Certo, a ajuda está perto. A segurança guiou o marido mais para trás, passo a passo, até que houve um corredor livre entre ele e ela. Gritou mais uma vez. Isto é ridículo! E foi respondido por um coro de desaprovação. Chega! Disse um guarda. Você acabou. As palavras caíram com finalidade. A banda permaneceu em silêncio no palco, com os instrumentos abaixados. Os canhões de confete permaneceram intactos, sua celebração obsoleta. As portas do fundo se abriram e 2 paramédicos entraram apressadamente, com as bolsas de equipamento batendo contra as pernas. Paciente grávida, disse a gerente, encontrando-os no meio do caminho. 7 meses, agressão, impacto na cabeça, dor abdominal. Os paramédicos assentiram, já em movimento. Um se ajoelhou ao lado dela, com voz tranquila e precisa. Olá, estou aqui, disse. Pode me dizer seu nome? Ela respondeu. Bem, disse. Olhe para mim. Respire lentamente pelo nariz. Solte o ar pela boca. A outra paramédica tomou o pulso e a pressão arterial, falando suavemente. Algum sangramento? Perguntou. Não, respondeu ela. Só dor. A paramédica assentiu. Vamos levá-la ao hospital para revisar você e o bebê. Alívio e medo colidiram em seu peito. Por favor, disse. Sim. A paramédica levantou o olhar. Nos moveremos com cuidado. Enquanto trabalhavam, um guarda falou em voz baixa pelo rádio. A polícia está a caminho, disse. O marido ouviu e empalideceu. A polícia, zombou, tentando mostrar valentia. Por isto? Uma mulher perto dele retrucou. Por agressão. A palavra cortou limpamente o ar. Os paramédicos prepararam uma cadeira de rodas. No 3, disse um. 1, 2, 3. Ajudaram-na a se levantar e a se sentar, sustentando seu peso. Ela agarrou o ventre, respirando através do movimento. Explodiram aplausos, hesitantes a princípio, depois mais fortes, não de celebração, mas de proteção. Uma mostra de solidariedade. A gerente levantou a mão de novo. Por favor, disse ela, abram caminho. Fizeram-na avançar, a multidão se abrindo. Ela vislumbrou rostos, alguns chorosos, alguns furiosos, muitos gravando. Na soleira, girou ligeiramente a cabeça e viu o marido retido pelos guardas, seus protestos desvanecendo-se no ruído. Ela não falou com ele. Centrou-se na voz do médico. Você está indo muito bem, disse ele. Quase chegamos. Fora do salão de baile, o ar parecia mais fresco, mais silencioso. As sirenas uivavam na distância, aproximando-se. Ela fechou os olhos e sussurrou. Fique comigo, pressionando as palmas das mãos contra o ventre. O médico apertou o ombro dela. Nós pegamos você, disse ele. Você não está sozinha. Atrás deles, a festa permaneceu congelada. Uma sala de testemunhas unidos pelo momento em que tudo mudou. A divulgação começou antes que as portas da ambulância se fechassem. Moveu-se mais rápido que o som, mais rápido que as sirenas, cavalgando o brilho das telas sustentadas no alto por mãos atônitas. Um clipe apareceu online sem legendas a princípio. Apenas filmagem bruta que falava por si mesma. Em questão de minutos, as palavras seguiram. Agressão de Ano Novo.
Mulher grávida atacada em gala. Gravado em câmera. O vídeo se replicou através dos feeds, cada compartilhamento adicionando contexto, indignação e incredulidade. Para quando o veículo se afastou do hotel, a noite tinha uma nova narrativa e não era celebratória. Dentro do salão de baile, os convidados estavam em grupos, sussurrando e reproduzindo o que tinham visto. Os telefones zumbiam constantemente. Está em toda parte, disse alguém, com os olhos muito abertos. Minha irmã acabou de me enviar, outra voz respondeu. Meu chefe perguntou se eu estava lá. A gerente caminhava com determinação, coordenando a equipe, assegurando a cena, dirigindo a segurança para coletar nomes e declarações. Por favor, permaneçam disponíveis, disse às testemunhas. A polícia vai querer falar com vocês. As cabeças assentiram. Ninguém discutiu. Lá fora, o ar frio mordia, enquanto a ambulância se incorporava ao trânsito. O médico falou suavemente, contando as respirações dela com ela, revisando suas pupilas, fazendo perguntas gentis. Sente-se tonta? Perguntou ele. Sim, disse ela. Um pouco. Ele ajustou o cobertor e assentiu. Está bem, estamos monitorando. O rádio crepitava com atualizações, localizações, tempos estimados de chegada. Ela olhou fixamente para o teto e tentou não imaginar as sessões de comentários já se enchendo com estranhos, discutindo sobre o que tinham visto. Na entrada do hotel, uma repórter chegou sem fôlego, microfone na mão. A segurança bloqueou seu caminho. Sem declarações, disse um guarda. Ela girou de qualquer modo, falando para sua câmera. Notícias de última hora esta noite, disse ela, com voz urgente. Uma aparente agressão durante uma gala de Ano Novo deixou uma mulher grávida hospitalizada. Vídeos circulando online mostram um homem forçando a cabeça dela contra um prato, enquanto os convidados observam. As palavras pareciam irreais até para aqueles que o haviam presenciado. Fogos de artifício explodiram no alto, uma trilha sonora cruel. De volta para dentro, a polícia chegou e tomou o controle. Os oficiais se moveram com eficiência, separando as testemunhas, coletando telefones, solicitando arquivos originais. Por favor, não apaguem nada, disse um oficial. Se gravaram, precisamos de uma cópia. As pessoas obedeceram, alguns tremendo, alguns irritados. Não consigo desver, disse uma mulher, com a voz quebrada. Ele a manteve ali. O oficial assentiu. Nós sabemos, disse ele. Por isso estamos aqui. O marido sentou-se à parte, ladeado por guardas, sua bravata desvanecendo-se a cada minuto que passava. Seu telefone zumbia incessantemente. Olhou para baixo e empalideceu. As mensagens se acumulavam de sócios, da família, de consultores. O que você fez? Me ligue agora. Isso é ruim. Tentou levar na brincadeira com um oficial. Isto está sendo exagerado, disse. O oficial não sorriu. Senhor, respondeu, está sendo detido à espera de uma investigação. Nas redes sociais, o clipe alcançou uma massa crítica. Os influenciadores republicaram com comentários. Não há desculpa, escreveu um. A gravidez não é permissão para abusar, acrescentou outro. Um profissional médico interveio, explicando os riscos em uma linguagem clara. O estresse e o impacto abdominal podem pôr em perigo tanto a mãe quanto o feto, dizia a publicação. A avaliação imediata é essencial. O tópico explodiu com concordância. O tom endureceu. Os patrocinadores tomaram nota. Uma declaração apareceu do hotel em menos de uma hora. Estamos cooperando plenamente com as autoridades, dizia. A violência não tem lugar em nossos eventos. Os comentários inundaram. Deveriam tê-lo detido antes. Obrigado por preservar as imagens. A gerente leu as respostas e continuou trabalhando,
documentando cada detalhe, sabendo que a noite seria esquadrinhada quadro a quadro. No hospital, as luzes brilhantes substituíram o brilho. As enfermeiras se moveram rapidamente, conectando monitores, fazendo perguntas, anotando respostas. "Alguma perda de consciência?" perguntou uma. "Não", disse ela. "Só dor." Uma médica chegou, tranquila e concentrada. "Faremos exames de imagem", disse ela. "Monitoraremos as contrações. Você fez a coisa certa ao vir." O alívio piscou, atenuado pelo medo. Ela assentiu, agarrando o cobertor. "Meu bebê", disse ela. "Essa é nossa prioridade", respondeu a médica. De volta online, o clipe saltou idiomas e fronteiras. Apareceram legendas. Os teletipos de notícias rodaram. Agressão pública choca a celebração de Ano Novo. Analistas legais intervieram. A presença de testemunhas e vídeo fortalece o caso, disse um em uma transmissão ao vivo. Isto não é uma disputa privada. Os espectadores reagiram em tempo real, a incredulidade dando lugar à fúria. "Façam-no responsável", exigiram os comentários. "Protejam-na." A empresa do marido emitiu um breve comunicado logo antes da meia-noite, em um fuso horário diferente. "Estamos a par da situação", dizia. "Uma revisão interna está em curso." O mercado reagiu de qualquer modo. As ações caíram no comércio fora de horário. Capturas de tela circularam com setas e legendas. "Consequências", escreveu alguém. "Já, no quarto do hospital." O bip estabilizou a respiração dela. Mirou fixamente o monitor e ouviu o ritmo, ancorando-se a si mesma. Uma enfermeira apertou a mão dela. "A internet é barulhenta", disse ela suavemente, antecipando o medo. "Mas você está aqui. Concentre-se nisso." Ela assentiu. "Só quero que ele esteja seguro", sussurrou ela, referindo-se ao bebê. A enfermeira sorriu. "Estamos vigiando de perto." Enquanto a meia-noite passava completamente para o Ano Novo, a narrativa se fixou em seu lugar. Isto já não era um boato ou uma memória sussurrada. Era um registro, preservado e compartilhado, impossível de apagar. A noite que prometia alegria havia se tornado evidência. A festa que pretendia deslumbrar havia se tornado um tribunal da opinião pública. E à medida que as horas passavam, uma verdade se assentou onde quer que aterrissasse. A violência exposta sob luzes brilhantes não se desvanece em silêncio. Multiplica-se, exigindo respostas, e não para até que alguém ouça. A manhã chegou sem celebração. Chegou em camadas pálidas através das persianas do hospital, tranquila e clínica, revelando um quarto que cheirava a desinfetante e vozes tranquilas. Ela jazia de lado com monitores conectados, um rastreando seu batimento cardíaco, outro mapeando o ritmo constante do bebê dentro dela. A noite a havia deixado exausta, com a garganta dolorida, os músculos doloridos, mas estava acordada e alerta, ouvindo as máquinas como se contassem com ela, assegurando-lhe que o tempo avançava. Uma enfermeira entrou suavemente e revisou a tela. "O ritmo cardíaco parece bom", disse. "O bebê está respondendo normalmente." O alívio afrouxou algo em seu peito, e ela assentiu, fechando os olhos por um momento. "Obrigada", sussurrou. A enfermeira sorriu. "O médico virá em breve para explicar os resultados." Ajustou o cobertor e acrescentou: "A polícia também está aqui. Gostariam de falar com você quando estiver pronta." A médica chegou primeiro, eficiente e amável. Revisou imagens e notas, escolhendo as palavras com cuidado. "Teve um impacto leve na cabeça e um estresse significativo", disse ela. "Há sinais de irritabilidade uterina, o que significa que seu corpo reagiu ao trauma. Agora mesmo, o bebê está estável. Continuaremos monitorando hoje." Fez uma pausa,
encontrando os olhos dela. Evitar mais estresse é crítico. A mensagem era clara e urgente. Ela assentiu de novo. Entendo, disse. Quando os policiais entraram, não se apressaram. Apresentaram-se, explicaram seus direitos e pediram permissão antes de se sentar. Um colocou um gravador sobre a mesa. A senhora não está em apuros, disse. Estamos documentando uma agressão que ocorreu em público. Leve o tempo que precisar. Ela inalou lentamente e começou. Descreveu a noite, as recusas, os comentários, a pressão, o momento em que as mãos dele forçaram a cabeça dela para baixo. Sua voz vacilou, mas não se quebrou. Respondeu perguntas sobre a dor, sobre testemunhas, sobre o que aconteceu imediatamente depois. Quando mencionou a cãibra e o medo por seu bebê, o policial assentiu e tomou nota. Isso importa, disse. Mostraram-lhe quadros do vídeo para confirmar detalhes. Ela estremeceu a princípio. Depois se recompôs. Sim, disse em voz baixa. É isso. O policial agradeceu. Temos múltiplos ângulos, acrescentou. Também temos declarações de hóspedes e funcionários, baseado no que temos. Isto cumpre o limite para agressão com crime grave. A expressão crime grave flutuou na sala, pesada e definitiva. Uma assistente social chegou depois, apresentando-se com um calor tranquilo que pareceu um refúgio. Estou aqui para falar sobre segurança, disse. Sobre opções. Explicou as ordens de proteção. Alojamento temporário, se for necessário. Recursos de apoio. Não tem que decidir tudo hoje, disse, mas podemos estabelecer proteções agora. Deslizou formulários sobre a mesa, simples e claros. A enfermeira permaneceu perto, uma âncora silenciosa. Do outro lado da cidade, a papelada avançou rapidamente. Um juiz revisou a solicitação de uma ordem de proteção de emergência. A evidência era clara. O risco documentado. A ordem foi concedida antes do meio-dia, proibindo-o de contatá-la ou de se aproximar do hospital. Um policial retornou ao quarto com a confirmação. Isto é efetivo imediatamente, disse. A violação resultará em prisão. Ela exalou. Um longo fôlego que estivera segurando desde a noite anterior. A notícia da ordem viajou quase tão rápido quanto o vídeo o tinha feito. As manchetes se atualizaram. Ordem de proteção concedida em caso de agressão de Ano Novo. Analistas legais explicaram o processo. As ordens de emergência são projetadas para prevenir mais danos, disse um. Especialmente quando há gravidez e violência documentada envolvidos. Os comentários passaram do choque à resolução. Bom, escreveram muitos. Protejam-na. Em outro prédio, tirou-se uma foto de registro policial, mugshot. Ele parecia menor sem a multidão. As luzes, a atuação. Leram-se as acusações. Discutiram-se as condições da fiança. Seu advogado falou em voz baixa, enfatizando a seriedade, aconselhando silêncio. As chamadas telefônicas que queria fazer ficaram sem resposta. A noite o havia despojado dos amortecedores em que confiava. De volta ao quarto do hospital, uma enfermeira retornou com boas notícias. O ritmo cardíaco do bebê é forte, disse. Não há sinais de angústia. As lágrimas deslizaram, desta vez por alívio. Ela pressionou a palma da mão contra o ventre e sussurrou. Estamos bem. A enfermeira assentiu. Você está fazendo tudo certo. Mais tarde, naquela tarde, o médico lhe deu permissão para comer e beber levemente. Chegou uma bandeja com comida simples. Ela comeu devagar, ouvindo seu corpo. A assistente social retornou para ver como ela estava. Tem alguém de confiança para quem ligar? Perguntou. Ela pensou por um momento. Depois assentiu. Minha irmã? Disse. Fez-se a chamada. A voz do outro lado se quebrou.
Depois se estabilizou. Estou indo, disse sua irmã. Você não está sozinha. Ao se aproximar a noite, a papelada foi finalizada. Agendaram-se consultas de acompanhamento. Escreveu-se e explicou-se um plano. A enfermeira o colocou na mesa de cabeceira. Este é o seu roteiro, disse ela. Vamos percorrê-lo com você. Ela sorriu suavemente. Pode descansar agora. Fora da janela, a cidade seguia seu curso. O trânsito fluía. As manchetes se atualizavam. As opiniões se endureciam até se tornarem consenso. Dentro, o quarto estava em silêncio. Ela se recostou e observou a linha constante do monitor, contando as batidas com gratidão. A lei havia começado a se mover. A medicina havia feito seu trabalho. A proteção estava em seu lugar. A noite que tentou apagá-la a havia colocado, em vez disso, no centro de um registro que não podia ser negado. E ao fechar os olhos, uma certeza permaneceu clara. O próximo capítulo seria escrito com testemunhas, salvaguardas e o ritmo ininterrupto de uma vida que continuava crescendo forte dentro dela. O padrão se revelou não com drama, mas com ordem. Os equipes investigadores começaram a empilhar os fatos da mesma maneira que os cirurgiões empilham os instrumentos, limpos e precisos. O que havia parecido uma erupção repentina em uma noite festiva, agora se resolveu em uma sequência que fazia sentido, e essa clareza foi devastadora. As mensagens de texto foram catalogadas primeiro, com carimbo de data, hora e verificadas, diretivas curtas, correções disfarçadas de brincadeiras, advertências enquadradas como preocupação. Não faça uma cena. Sorria. As pessoas estão olhando. Lidos juntos, traçaram uma linha reta desde o controle até a punição. Seguiram as declarações. O porteiro que notou o aperto no cotovelo dela mais cedo na noite o descreveu claramente. Era firme, disse. Não guiando. Controlando. Um garçom recordou como ele corrigia as escolhas dela. Ele respondia por ela, disse o garçom. Cada vez. Um convidado na mesa adjacente testemunhou sobre a zombaria. Ele riu quando ela disse que se sentia mal, disse o convidado. Chamou-a de dramática. Nada disso era ilegal por si só. Tudo isso importava em conjunto. A evidência digital ampliou o quadro. Amigos forneceram capturas de tela de semanas anteriores. Ele odeia quando digo não, dizia uma mensagem. Diz que eu o envergonho. Outro mostrou uma escalada depois que ela recusou o álcool. Não faça isso comigo esta noite, escreveu ele. O tom se agudizou à medida que a data se aproximava. Os investigadores notaram a cadência. Pressão, repreensão, isolamento. O padrão se encaixava com os indicadores conhecidos e o dossiê se engrossou. A documentação médica ancorou a história ao corpo. A médica responsável resumiu as descobertas em uma linguagem cuidadosa. Irritabilidade uterina induzida por estresse, escreveu ela. Impacto na cabeça relatado. Dor abdominal consistente com angústia aguda. Ela enfatizou o risco. O trauma pode precipitar complicações. O relatório não especulou. Não precisava. A conexão era clara. Palavras tinham peso quando estavam apoiadas por monitores e scanners. O vídeo sincronizou tudo. Múltiplos ângulos se alinharam em uma linha do tempo precisa ao segundo. A raspagem da cadeira, as mãos na cabeça dela, o contato forçado, a duração medida e acordada. Os especialistas desaceleraram as imagens para confirmar os vetores de força e a postura. Isto não é um contato acidental, disse um analista. Isto é uma restrição deliberada. A frase se assentou no registro e permaneceu ali.
A credibilidade das testemunhas fortaleceu o caso. Os relatos coincidiram através da distância e da perspectiva. Ninguém contradisse a sequência central. Inclusive os detalhes que diferiam reforçaram a autenticidade. Alguns recordaram o suspiro. Outros recordaram o silêncio. Todos recordaram o momento em que o corpo dela se dobrou e a sala mudou. Os investigadores marcaram os pontos de convergência e seguiram em frente. A narrativa da provocação desmoronou rapidamente. As afirmações de que ela o envergonhou foram postas à prova e falharam. As imagens mostraram as recusas silenciosas dela. As declarações confirmaram seu tom tranquilo. O conselho médico explicou suas decisões. A ideia de que o comportamento dela justificava o dano não sobreviveu ao contato com a evidência. Aqui não há nenhum gatilho, disse um promotor. Só há controle respondendo à resistência. A reação pública evoluiu à medida que os fatos surgiam. A indignação inicial se agudizou até se tornar determinação. Os comentaristas que haviam especulado se retiraram. O dossiê está claro, disse um analista legal. Este é um caso de padrão. Os grupos de defesa amplificaram as descobertas, explicando como a escalada frequentemente se esconde à vista de todos. Raramente começa com um golpe, dizia uma publicação. Começa com regras. A mensagem viajou amplamente. No hospital, ela observou o processo de uma distância prudente. A assistente social a manteve informada sem sobrecarregá-la. Estão ligando os pontos, disse ela. Você não está sozinha nisso. Ela assentiu, absorvendo as palavras. Seu corpo ainda estava se curando, ainda sensível ao estresse. A médica lhe lembrou suavemente. O descanso é parte da segurança, disse ela. Permita-nos levar isso por você. Ela aceitou essa ajuda. Marcou-se uma data para a audiência. Delinearam-se as condições. Sem contato, sem proximidade, cumprimento supervisionado. A linguagem era firme e clara. A lei avançou a um ritmo que equilibrava a urgência com a precisão. Cada passo fechou uma porta que ele uma vez havia assumido que permaneceria aberta. Através das telas, a história passou de espetáculo à lição. É assim que se parece a responsabilização, escreveu um colunista. A evidência substitui as desculpas. O hotel publicou imagens adicionais a pedido. Os protocolos de treinamento da equipe foram revisados e atualizados. Intervir antes, dizia o memorando, confiar nos instintos. As instituições aprenderam junto com o público. Ela recebeu mensagens de apoio filtradas através de amigos e defensores. Muitos foram breves. Acreditamos em você. Obrigado por falar. Alguns foram longos e pessoais, histórias que ecoavam a dela. Ela leu alguns, depois deixou o telefone. A enfermeira percebeu e sorriu. Limites, disse ela com aprovação. Isso é cura. Quando voltou a falar com os investigadores, foi para esclarecer detalhes, não para se defender. Sua voz era mais firme. Eu disse não, disse-lhes ela, mais de uma vez. A declaração foi simples. Não precisava de enfeites. Encaixava perfeitamente com o dossiê que haviam construído. Ao anoitecer, o arquivo do caso parecia completo, não terminado, mas fundamentado. O padrão havia sido nomeado. A escalada havia sido rastreada. O dano havia sido documentado. A lei tinha um mapa e o seguiria. Ela descansava com uma mão em seu ventre, ouvindo a constante segurança do monitor. Lá fora, os debates continuavam. As opiniões se endureciam. As narrativas se alinhavam. Lá dentro, a verdade havia se assentado em algo sólido e protetor. O que aconteceu não podia ser redefinido como um lapso momentâneo ou um mal-entendido. Era uma sequência, agora visível para todos. E uma vez que se vê um padrão,
não pode deixar de ser visto. As consequências chegaram em ondas, cada uma distinta, cada uma irreversível. A primeira onda foi legal, precisa e imediata. As apresentações judiciais passaram de preliminares a formais, com uma velocidade silenciosa. As acusações foram listadas claramente. O registro público foi atualizado. As datas das audiências se confirmaram. A linguagem foi cuidadosa e firme. Agressão em local público. Fatores agravantes devido à gravidez. Múltiplas testemunhas. Evidência de vídeo preservada. As palavras não gritaram. Não precisaram. Fecharam portas. A segunda onda foi profissional e golpeou mais rápido do que qualquer um esperava. A empresa dele convocou uma chamada de conselho de emergência antes que os mercados abrissem. A presença foi obrigatória. A pauta foi breve. Exposição ao risco. Dano à marca. Conduta de liderança. Uma declaração foi redigida e revisada 2 vezes. Estamos colocando-o em licença administrativa com efeito imediato. A linha apareceu online em menos de 1 hora. Outra seguiu. Estamos cooperando plenamente com as autoridades. Os investidores reagiram em tempo real. Os analistas ajustaram as previsões. Uma seta vermelha deslizou para baixo nas telas das bolsas. A explicação foi simples. A incerteza tinha um preço. Os patrocinadores seguiram. Chegaram e-mails, educados e definitivos. À luz dos acontecimentos recentes, estamos suspendendo nossa parceria. Os contratos incluíam cláusulas de moralidade para momentos como este. Cláusulas que uma vez haviam parecido teóricas, agora estavam ativadas. Os outdoors foram retirados silenciosamente durante a noite. Uma aparição programada como palestrante principal desapareceu de uma página de eventos sem comentários. O silêncio substituiu a promoção. A terceira onda foi social e foi implacável. Os convites cessaram. Os chats de grupo ficaram em silêncio. Nomes familiares já não retornavam às chamadas. Amigos que uma vez riram do temperamento dele, agora confrontaram o registro e escolheram a distância. Um vizinho evitou o contato visual no elevador. Outro mudou para um horário diferente na academia. A atuação que uma vez o havia levado pelas salas já não funcionava sem uma audiência disposta a acreditar nela. Dentro do tribunal, uma audiência procedeu com eficiência. A juíza revisou as condições e falou com clareza. Sem contato, disse ela. Sem proximidade. As consequências por violação foram explicadas sem drama. Ele assentiu, com a mandíbula apertada. Seu advogado sussurrou advertências. O martelo caiu. A sala exalou. Lá fora, as câmeras esperavam. Ele não parou para falar. Seu advogado sim o fez, oferecendo uma frase medida sobre o processo e a presunção. O clipe circulou de qualquer modo, emparelhado com as imagens da gala, justaposto e inabalável. Seguiram os comentários. É assim que se parece a responsabilização, disse um apresentador. Não depende de desculpas. Para ela, as consequências se desenrolaram de maneira diferente. Eram mais tranquilas, mais íntimas e mais estabilizadoras. Formou-se uma rotina protetora. Revisões do hospital, consultas de acompanhamento agendadas e cumpridas. A assistente social ligou para confirmar os arranjos de moradia e o apoio. Você não está sozinha, repetiu, e as palavras começaram a parecer verdadeiras. Sua irmã manteve-se perto, cozinhando refeições simples, mantendo as conversas leves quando era necessário. O descanso se tornou uma prática, não um luxo. O apoio público continuou, filtrado e moderado. Os defensores amplificaram os recursos em vez da especulação. Se vir algo, intervenha, dizia uma publicação. Se alguém diz não, acredite neles. O tom passou da indignação à instrução.
escolas e organizações compartilharam o clipe com contexto, enfatizando a prevenção. A história se tornou um estudo de caso, depois uma lição. No mundo dele, as consequências se acumularam sem pausa. As companhias de seguros revisaram a cobertura. Os custos legais aumentaram. Os consultores recalcularam a estratégia e encontraram poucas opções. Isto não é um ciclo de relações públicas, disse-lhe um sem rodeios. Isto é um histórico. Ele olhou fixamente para a mesa, com as mãos entrelaçadas, o hábito de comando inútil aqui. A sala não cedeu. O hotel anunciou atualizações de políticas. O treinamento foi ampliado. Um novo protocolo empoderou a equipe para intervir antes. Confie nos seus instintos, dizia o memorando. A segurança acima do espetáculo. Os hóspedes responderam com aprovação. As reservas diminuíram brevemente. Depois se estabilizaram. A instituição se adaptou. A noite que havia ameaçado sua reputação, em vez disso, reformou seus padrões. Em casa, ela desempacotou lentamente, colocando os objetos onde lhe pareciam corretos, descartando o que não. Emoldurou uma impressão do médico que mostrava um forte batimento e aprendeu com fita adesiva na geladeira. Era um lembrete do que perdurava. Praticou limites de pequenas maneiras, caminhadas curtas, tardes tranquilas. Sem sessões de comentários, o mundo podia falar sem que ela ouvisse. A quarta onda foi reputacional e persistiu. Os resultados de busca mudaram. O preenchimento automático sugeria a noite antes do nome dele. A associação se manteve. Não seria apagado apenas pelo tempo. Segui-lo-ia às salas que antes se abriam automaticamente. A responsabilização tinha memória. Uma audiência de acompanhamento confirmou o cumprimento. A juíza reconheceu a cooperação e reiterou as expectativas. Este tribunal não tolerará violações, disse. A mensagem era simples e pública. O sistema manteria a vigilância. Para ela, uma confirmação diferente chegou em uma consulta pré-natal. A médica sorriu para o monitor. Tudo parece bem, disse. O alívio se assentou profundamente, constante e quente. Pressionou a palma da mão contra o ventre e respirou. O futuro não parecia fácil, mas parecia possível. Para quando a nona onda alcançou sua crista, a forma do resultado estava clara. As consequências legais continuaram seu caminho. As consequências econômicas recalibraram uma vida construída sobre a alavancagem. As consequências sociais redesenharam círculos. As consequências institucionais mudaram os procedimentos. E as consequências pessoais, as mais importantes de todas, criaram segurança onde havia havido medo. Não houve um grande discurso, nenhum momento único de triunfo, só uma sequência de portas se fechando e outras se abrindo. O custo da violência não se pagou em uma explosão, mas em uma realidade sustentada. E à medida que passavam os dias, uma verdade permaneceu inconfundível. O dano público convida à consequência pública. Não se desvanece, ensina. O final não chegou com um veredicto ou uma manchete. Chegou em intervalos tranquilos, em manhãs que pareciam mais estáveis que as anteriores, em respirações que já não se entrecortavam ao pensar em ser vista. Passaram as semanas. O caso avançou a seu ritmo medido, e ela aprendeu a viver junto a ele em vez de dentro dele. A lei havia criado raízes. A medicina havia feito seu trabalho. O que restava era o trabalho de voltar a si mesma. Agora caminhava mais. Rotas curtas a princípio, depois mais longas, aprendendo que ruas pareciam seguras e quais evitar. Os vizinhos assentiram. Alguns não disseram nada. Uns poucos ofereceram palavras gentis. Ficamos felizes que esteja bem. Ela aceitou o que lhe pareceu útil
e deixou passar o resto. Os limites haviam se tornado uma habilidade, praticada diariamente, melhorando com o uso. Em uma consulta de acompanhamento, a médica revisou os gráficos e sorriu. Sua recuperação está no caminho certo, disse ela. Os níveis de estresse baixaram. O bebê parece forte. O monitor traçou um ritmo seguro, um som que ainda a fazia fechar os olhos com gratidão. Continue fazendo o que está fazendo, acrescentou a médica. Descanso, apoio, calma. Ela assentiu. Farei isso, disse ela, querendo dizer isso. As atualizações legais chegaram através de sua advogada, resumidas claramente. Datas, moções, próximos passos. Ela ouviu, fez perguntas. Depois guardou a pasta. O processo existia tanto se ela o observasse como se não. Pela primeira vez, confiou nisso. Em uma tarde tranquila, sentou-se junto à janela com a luz do sol aquecendo suas mãos e escreveu uma lista. Não era uma lista de queixas ou esperanças. Era prática. A quem ligar? O que fazer se sentisse sobrecarregada? Aonde ir se precisasse de ajuda? A assistente social havia sugerido um plano de segurança que servia também como tranquilidade. Pregou-o com fita adesiva dentro da porta de um armário, onde podia vê-lo quando precisava e esquecê-lo quando não. A cidade lá fora continuava se movendo. Novas histórias substituíram as antigas. O clipe que uma vez havia dominado os feeds deslizou mais para baixo. Depois, ainda mais para baixo, sem desaparecer nunca, mas já não definindo o dia. A responsabilização continuou, sem espetáculo. Isso foi suficiente. Uma tarde, sua irmã cozinhou o jantar enquanto a música tocava suavemente. Agora você ri mais, disse sua irmã, não acusando, apenas notando. Ela sorriu. Sinto-me mais leve, respondeu ela, como se me permitissem ocupar espaço de novo. As palavras a surpreenderam com sua verdade. À medida que se aproximava a data do parto, os preparativos tomaram forma. Um pé, berço foi montado, roupas dobradas por tamanho. Uma bolsa foi arrumada e rearrumada. Ela praticou técnicas de respiração ensinadas por uma enfermeira, contando lentamente, sentindo que o controle retornava ao seu corpo. Cada pequena tarefa construiu confiança. Cada passo completado era prova de que o futuro estava chegando. Estivesse o medo de acordo ou não. Ela participou de uma aula pré-natal e se apresentou entre estranhos que não conheciam sua história. Sentiu-se libertador. Quando foi sua vez de falar, manteve simples. Estou emocionada, disse ela, e estou aprendendo a estar tranquila. Cabeças assentiram. A sala a aceitou sem condições. Em uma manhã brilhante com o sol cedo, ela parou em uma ponte e observou a luz se dispersar sobre a água. Ela colocou uma mão em seu ventre e sussurrou. Chegamos até aqui. O bebê chutou em resposta, forte e insistente. Ela riu, um som que se propagou sem esforço. Eu sei, disse ela suavemente. O caso continuaria. As consequências se desenrolariam. Nada disso apagou o que havia acontecido, mas já não possuía o presente. O presente era esta respiração, este passo, esta vida em crescimento. Quando a ligação chegou semanas depois, anunciando um marco processual, ela ouviu com calma. Obrigada, disse ela. Depois, ela saiu para caminhar, escolhendo um caminho que amava. O mundo parecia comum da melhor maneira. No dia em que retornou ao hotel para recuperar um objeto esquecido, ela não demorou. O saguão parecia diferente sem a música, sem a multidão. Um membro da equipe a reconheceu e ofereceu um aceno de respeito. Mudamos nosso treinamento, disse o membro da equipe em voz baixa. Por você. Ela sentiu uma onda de emoção. Não orgulho, mas alívio.
Fico feliz, respondeu ela. Isso importa. À medida que a estação mudava, ela se encontrou planejando momentos além da sobrevivência. Primeiras saídas, primeiras fotos, primeiras vezes que pertenciam à alegria, não à recuperação. Ela se permitiu imaginá-los. A verdade final se assentou suavemente. O que começou como horror terminou como clareza. O momento público havia feito o que o silêncio nunca pôde. Expôs o dano, convocou ajuda, estabeleceu limites que se mantiveram. O futuro ainda teria desafios, mas também teria salvaguardas, comunidade e um registro que não poderia ser negado. Nessa noite, ela dormiu profundamente. No silêncio, o ritmo constante continuou, forte e seguro. Amanhã voltaria a chegar, e com ela a simples promessa em que agora confiava. A segurança pode ser construída. A justiça pode se mover. A vida pode crescer, até mesmo depois da escuridão.